Então, boa noite. Que Deus possa nos abençoar e agradecemos a Ele pela nossa saúde e pela nossa família. O tema de hoje, o título eu tirei do livro da Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Mas ele praticamente se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Mas afinal, o que é a prece? Porque se baseia na prece, na maneira de orar e a importância da prece, da oração em todos os momentos de nossas vidas. Então, poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor de quem ora. Então aqui já tem vários detalhes para nós analisar, para nós refletir. O teor vibratório depende da nossa fé, da nossa vontade, da nossa consciência de que nós devemos nos preparar, estar preparado no dia a dia, a cada momento, praticando o bem e pensando no bem. Porque o trabalho no bem já é uma prece, ou trabalhar com vontade já é uma prece. Nós estarmos voltados, que isso consta na lei do progresso, que depois nós vamos ver mais adiante, né? Lei do trabalho, aliás. E nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nesta relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores. Então, que nem o nosso irmão Jorge falou, que no momento que nós chegarmos aqui na casa espírita, nós devemos nos concentrar aqui, procurar fazer uma meditação, esquecer os problemas lá fora e naquele momento ali nos analisar o que nós poderíamos estar fazendo de melhor, como é que nós estamos. E todos nós temos energias boas e às vezes não nos damos conta. E o que a espiritualidade faz? No momento que nós estamos aqui sentados, a espiritualidade manipula essas nossas energias, auxiliando uns aos outros com as energias nossas, repassando para aqueles que precisam mais e nós também recebemos, né? Então, por isso que é muito importante esses momentos que a gente chega aqui, se entregar a Deus, né? Naquele momento ali. E também ali inspirar os bons pensamentos, a prece nos inspira. Mas por que pensamentos? Porque são a origem da quase totalidade das nossas ações. Primeiro pensamos, depois agimos. Por isso que nós temos que cuidar muito dos nossos pensamentos. O Leon Denis nos diz num dos livros dele, que às vezes, se a gente se analisar, a nossa mente é como se fosse uma casa que a gente está deixando os outros ocuparem. Porque tem momentos que os pensamentos, a maioria, não são nossos. Que são pensamentos que passam, que a gente agasalha e acaba dando ênfase ou alimentando. Enquanto que a gente deve parar e pensar, por que esse pensamento é meu? Ele é bom? Ele convém eu estar pensando isso? Por isso que é muito importante a gente analisar os pensamentos. Então, primeiro nós pensamos, depois nós agimos, né? E aqui é a Joana de Ângeles que nos diz, nesse livro que eu falei, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Ondas equivalentes.
Quer dizer, no momento que eu estou vibrando numa onda boa, com bons pensamentos, bons sentimentos, querendo o bem das pessoas, o meu bem e em si, procurando construir, nós vamos ser auxiliados por bons espíritos que também querem o bem nosso e de toda a população, de todo onde nós estamos. E no momento que nós oramos, a gente cria um campo fluídico, um campo mental, e que o primeiro beneficiado somos nós. Se nós estivermos bem, em paz, com a consciência tranquila de ter feito tudo que estava ao nosso alcance, de acordo com nossos conhecimentos, e aqui está aquela parábola dos talentos, né, que nós temos muitos talentos, temos o talento de ver, de ouvir, quer dizer, nós podemos olhar as pessoas com carinho, com afeto, ouvi-las, né? Podemos falar com elas com educação, né? Com amor, ser cordiais. Tem também o talento do nosso conhecimento usar o que nós sabemos, não é? Até para calar, às vezes, é importante, às vezes, a gente não responder e envolver a pessoa em prece, ou aquela pessoa que não está muito equilibrada, que está junto a nós, né? Então, a oração, a prece, não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, quer dizer, daquele que está orando, né? Nos melhora, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Quer dizer, eu posso me melhorar tanto mentalmente, emocionalmente, ficar mais contente, mais tranquilo, e também orgânico. No livro do Leon Denis, No Invisível, na página 181, que fala do magnetismo, da prece também ali, ele diz que nós podemos, nos concentrando e através da prece, melhorar o nosso corpo orgânico. Se eu tenho um problema físico, eu botar a mão assim como se fosse um passe, eu mesmo me auxiliar, com bastante fé, com bastante vontade de querer melhorar. Se eu tiver o merecimento, eu vou receber ajuda, né? Com certeza. No item 4 do capítulo 27, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Que naquela época lá, quando Jesus estava transitando lá na Palestina, lá junto aos judeus, não é? Eles costumavam orar, se colocar em evidência em praça pública e se comparar, inclusive, dizer que eu sou bom, eu pago impostos, eu jejuo, eu auxilio os outros e falar alto as preces. Então Jesus está dizendo que a orientação é nós orar em secreto. E não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. É aquilo que nós falamos, nós temos que estar consciente que seja para o bem, que a gente precisa realmente, e ter a fé. Quanto mais fé nós tivermos, mais consciência que Deus está sempre a nos auxiliar, basta a gente querer, né? Abrir uma brechinha que está cansado de uma determinada situação, que a gente já vai receber ajuda. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. É isso aí. Então nós temos que fazer as preces, e a gente pode fazer, daqui a pouco a gente vai falar aqui que a qualquer momento, a qualquer hora nós podemos orar.
antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado, de um sentimento contrário à caridade. Isso aqui é muito importante, porque, inclusive, cientificamente já se sabe que no momento que eu estiver bem com as pessoas, eu vou estar melhor, a gente vai vibrar mais elevado. Então, no momento que eu pedir perdão, ou ir lá me acertar com aquela pessoa com quem a gente tem alguma diferença, pedir desculpa para ele, ou desculpá-lo por algum momento, por algum problema que ele tenha nos falado, ou se ele fez coisas que nos desagradou, a gente perdoar. Porque aí nós vamos estar vibrando mais. E é tão importante esse estar bem, que se a gente estiver vibrando elevado, estiver em paz, estiver bem tranquilo, uma pessoa que esteja chateada ou que não esteja bem, ela pode nos dizer coisas, nos falar ou até nos agredir de uma maneira ou outra, que nós vamos entender que ela tem dificuldade, que ela está em dificuldade. Ela pode estar doente, pode ter um problema financeiro, ou pode ter um problema com familiares. E se nós estivermos bem, ela não vai conseguir nos magoar, não vai afetar o que ela nos diz, não vai nos machucar. Então, e aí não vai ser preciso perdão depois, porque aquilo ali não é que nem o Gandhi perguntou para ele se ele conseguia perdoar os algozes, aqueles que prejudicaram ele muitas vezes. Ele disse, não tinha que perdoar. Mas por quê? Não, ninguém me magoou. Por quê? Porque ele estava sempre bem elevado psicologicamente e psiquicamente. Estava super bem. Então, se nós estivermos bem, nós não vamos ser magoados, não vamos receber, não vai nos afetar o que os outros nos fizerem. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Aqui nós poderíamos substituir os defeitos pelos nossos pontos fracos, ou os nossos pontos a desenvolver, aquelas virtudes que ainda nós não temos. E aqui é muito importante a humildade. Não é aquela humildade de andar mal arrumado, andar assim, desleixado, não. É aquela humildade de reconhecer que eu ainda tenho que melhorar, que eu ainda tenho dificuldades em alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que ainda têm dificuldade de fazer comentários dos outros em público, e às vezes até em grupos, falar mal de alguém. Quer dizer, isso é uma falta de caridade. Teria que ir lá, conversar com aquela pessoa em particular e dizer para ela que entende que ela não está agindo bem, ou será que ela não poderia agir diferente, mas conversar em particular com a pessoa, é o que nos ensina o Evangelho. Ou nós temos, ainda tem aqueles irmãos nossos que ainda tem o hábito da bebida alcoólica, que exagera, né? Ou outro vício, o vício da sensualidade também. Então a gente reconhecer que tem uma dificuldade que precisa melhorar. A doutrina espírita não é contra aquela pessoa que tem o hábito da bebida alcoólica ou outros vícios. Ela apenas esclarece que não é bom para a saúde, não é bem para ela fisicamente, nem psiquicamente, nem moralmente. Porque quanto a pessoa mais sadia estiver, com bons hábitos, melhor ela vai conseguir transitar e evoluir. E se vos comparardes com os outros, procurai o que há de vós de mal, quer dizer aquilo, é reconhecer aquilo que nós temos que ainda não está bom. E aí nós podemos nos comparar, né? O que Deus nos concederá sempre se pedirmos com confiança?
coragem, paciência, resignação, boas ideias. E isso aqui é muito importante nós ter consciência disso, né? Porque muitos de nós temos dificuldade em ser paciente com o familiar, paciente no trânsito. E paciência quer dizer paz, a gente estar em paz. E procurar se analisar que nós temos tempo para ir mais devagar, temos tempo para escutar mais os outros e tratar aquele assunto com mais calma, não é? E resignação também, quando a gente tem um problema, se resignar, porque se incomodar ou se agitar, ou criticar, ou xingar, não vai auxiliar a resolver os problemas nossos. Então, aí é o momento de nós pedir a Deus que nos conceda mais resignação, mais calma, mais paz nesse momento, não é? Para a gente entender o que aquilo ali, aquele problema está querendo nos ensinar, que é uma pedra no nosso caminho, que nós temos que tirá-la ou passar por ela, né? Boas ideias, isso é muito importante, a gente se dá conta que a todo momento está recebendo inspiração do nosso anjo de guarda, do nosso guia. E é interessante se a gente começar a dar atenção para a intuição. Intuição é aquela vozinha, assim, aquela ideia que vem naquele momento certo ali, né? E atender. Quanto mais nós dar atenção à nossa intuição, mais nós vamos ter, né? Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. E aqui também está a lei do trabalho, não é? Que tem até um dito popular: quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Ou quanto mais eu estudo, mais eu consigo as coisas. Parece que vem para a gente, né? Então é a gente se ajudar. Pedi e obterei. Batei e abrir-se-vos-á, né? Que isso está no Evangelho e isso realmente acontece, né? Mas nós temos que buscar, porque a grande importância é fazer o esforço. Não adianta só ter a vontade é muito importante, mas se nós tiver vontade e ficar sentado, a gente não consegue nada, não é? É que nem a nossa irmã um dia deu exemplo de a gente querer comer um bolo, tá em casa, quer comer um bolo e aí tem todos os ingredientes. A gente até tem vontade de fazer, até tem vontade ali de comer o bolo, de fazer, mas a vontade é pequena. Se a gente não fizer o esforço lá, pegar os ingredientes, preparar o bolo, não é? Esperar que ele asse, né? Depois botar o recheio nele, etc., né? Então, tudo tem que ter a vontade, o esforço, a perseverança no nosso dia a dia, né? E assim é nós, na sociedade, com a nossa família, por onde nós andarmos. Também nos considerar os meios de sairmos por nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que nos inspirarão os bons espíritos, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. E o Paulo de Tarso já nos dizia que sempre tem uma nuvem de testemunhas conosco, que ele já queria dizer o seguinte: nós sempre estamos rodeados de espíritos. Dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou querendo fazer, vai ser a qualidade, vai ser os espíritos que vão estar comigo, vão tentar me ajudar. E certamente, no momento que nós temos vontade de fazer o bem, muitos vão estar nos ajudando. E é só nós confiar e também tomar iniciativa e fazer, né? O que Deus não concede é pedido sem esforço. Deus não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. E muitos de nós têm grandes conhecimentos, têm até grandes capacidades,
mas não colocam em uso, não colocam em prática. Ficam acomodados. E a sociedade, ela muitas vezes, ela nos influencia a assistir programas ruins de televisão ou outros aí, e às vezes sem sentido nenhum, sem valor nenhum para a nossa vida de relação, para a nossa vida moral e espiritual. São programas às vezes bastante ruins, mas são atrativos. E a mídia nos influencia a ficarmos assistindo aquilo ali, né? Eles são bem preparados, os programas, para nos atrair. E nós temos que se dar conta. Isso vai me ajudar em alguma coisa no dia de hoje? Será que eu poderia estar fazendo outra atividade? Né? Então nós temos que se dar conta da importância de usarmos bem o nosso tempo, nosso conhecimento, né? Inclusive de amigos, também pedir ajuda, se for o caso, pedir o amparo. Entretanto, a mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. Aqui entra a lei do trabalho, as leis morais, as leis que são muito importantes para nós, as leis que Deus colocou para nós segui-las. E por tudo que nós fizermos, pode crer que tem uma lei que nós estamos envolvidos nela. E aqui entra a lei do trabalho, de nós nos esforçarmos, por nos melhorarmos, nos instruirmos, né? E também a lei do progresso. Quanto mais nós pudermos nos melhorar e melhorar o ambiente à nossa volta, melhorar as pessoas, ajudá-las, mais também nós vamos ser ajudados. Porque uma das funções nossa é nos relacionar bem com as pessoas, é nós resolver aquilo que nós estragamos em encarnações anteriores, quer dizer, consertar o que nós desconcertamos, e também nos melhorar tentar melhorar o mundo à nossa volta, porque não depende dos outros, não depende do governo, não depende da imprensa, dos jornais ou das escolas melhorar o mundo. Depende de cada um de nós. No momento que nós nos melhorar e auxiliar a nossa família ou aqueles que estão conosco, nós vamos influenciar a melhoria da sociedade e da cidade, e por aí segue, né? Ação da prece e transmissão do pensamento. O item 9 do Evangelho. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E aqui pode ser o nosso Pai Celestial, pode ser Jesus, o nosso guia espiritual. Para quem acredita e gosta de Maria, Mãe de Jesus, orar por ela, e ela ajuda muito, porque ela inclusive ampara e coordena uma colônia espiritual, no plano espiritual. Ou pode ser um santo, se nós acreditar nele, porque os santos são espíritos evoluídos. A Igreja Católica mostra o anjo da guarda nosso lá em cima, sentadinho numa nuvem, com asinhas, todo de branco, não é? E o que é o anjo? O que é esse anjinho lá que está lá na nuvem? É um espírito mais evoluído. A Igreja Católica mostrou de uma forma para as pessoas entender que ele está mais elevado do que nós. Pode ser um espírito que estudou mais, se esforçou mais, teve mais experiências, né, praticou mais o bem. Então ele vai estar acima de nós. E um santo é um espírito evoluído, tranquilamente, né? Pode ter por objeto a prece um pedido, né,
um agradecimento ou uma glorificação. O que mais nós fazemos, eu ainda não sei bem se é o pedido ou é se queixar. A gente vê muitos de nossos irmãos a se queixar, botar a culpa nos outros e também pedir bastante, não é? Nós temos assim, esquecemos de agradecer ou de glorificar. E o nosso mundo, esse plano, o nosso planeta Terra, é muito lindo, é uma beleza total, assim que Deus criou. Se a gente parar para olhar os jardins, as cascatas, o céu estrelado, os pássaros cantando, as pessoas, as crianças, os idosos, a gente olhar os idosos assim, com aquela tranquilidade deles, com certeza com muitos conhecimentos, com muita sabedoria. Então é muito lindo da gente entender que isso tudo é bondade de Deus. E nós sempre estamos sendo ajudados a qualquer momento, né? Então nós temos que se lembrar de procurar agradecer por tudo, pela situação que nós estamos, né, de saúde, com os familiares. No item 10, diz: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no quem apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Aqui é a parte científica da doutrina espírita, que mostra que além do ar que tem a atmosfera, da lei da gravidade, etc., né, que é através do ar que nós respiramos, mas também tem o fluido cósmico universal que ocupa todos os espaços. E no momento que nós orarmos, que nós pensarmos bem de uma pessoa, ela pode estar lá na França ou lá na Itália, esse pensamento vai chegar na pessoa. E se eu estiver pensando em quem for fazendo uma prece para uma pessoa, ela vai receber. A gente não enxerga essas energias indo e voltando. A gente também não enxerga as ondas do celular. Se nós ligar para uma pessoa ali na rua, e a onda onde transita a ligação não se enxerga. São energias, são matérias que a gente não percebe, mas está comprovado que existe. E assim, essa nossa prece. No momento que nós nos envolvermos em prece para uma pessoa, ela vai receber. Ela pode não se dar conta, mas ela sente um ambiente bom, sente aquele agradável ambiente naquele momento. E também, às vezes, volta para a gente. E o primeiro beneficiado somos nós, no momento de orarmos, né? Daqui a pouco nós vamos ver aqui. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Aqui, mais uma vez, nós pararmos, pensarmos no bem, o que nós queremos para uma pessoa, para nós, né? E ter a vontade e a fé em Deus, né? Termos a certeza que Deus ajuda a todos, está sempre a nos auxiliar. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe as ideias sãs. É aquilo que nós falamos, que eles estão sempre a nos amparar. Se nós estivermos predispostos ao bem,
eles vão estar nos influenciando através da inspiração deles, e nós recebemos isso aí, esses pensamentos deles, como fazer, vamos lá, né? E auxiliar os outros. Vai depender de nós estarmos preparados e querendo, estarmos voltados para o bem. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então nós podemos orar para que o nosso ambiente seja bom, para que nós nos melhoremos, ou quando a gente está confuso, fazer uma prece, e nós vamos receber o auxílio. E às vezes até é uma pessoa que vem nos ajudar, porque Deus atende as criaturas através das outras criaturas. Porque Deus não vem aqui descer, quer dizer, Ele está em todo local, está no nosso coração, está em nós, mas Ele não vai ali avisar, dar um recado ou ajudar a pessoa. Não, é através da criatura. Então, muitas vezes a gente vem e recebe a orientação de uma pessoa vem nos atender, nos auxiliar, bem no momento que nós estávamos precisando. Ela nos diz uma coisa que nós precisávamos ouvir. Aprendamos, pois, a servir-nos da nossa vontade e por ela unir os nossos pensamentos a tudo o que é grande. A harmonia universal, as vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Isso é o Leon Denis que nos diz. E ele diz o seguinte, que no momento que nós estivermos bem, estivermos nos elevando, estivermos em oração, a gente se aproxima dos bons espíritos e eles descem para nos ajudar. E a gente até vai em outros planos, no plano espiritual, a gente chega aí no momento da oração bastante elevada, né? A vontade é a maior força de todas as potências. É em sua ação comparável ao imã. Ele compara aqui ao imã que atrai, não é? Que é muito, muito importante. Então, nós temos que usar da vontade, temos que ter vontade de querer auxiliar os outros, a nos melhorar, a melhorar o mundo à nossa volta, a mudar a situação que está. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. E a gente tem visto grandes descobertas da medicina, da ciência, né, das telecomunicações, tudo vindo por inspiração para as pessoas. Os cientistas se predispõem a estudos, se dispõem a conseguir melhorias e eles são inspirados. Uma das provas é a medicina, como avançou. Nós temos muitas melhores condições de saúde, de recursos, do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Tudo por questão dos cientistas descobrirem novas fórmulas, novas maneiras e também nos orientando a cuidar da alimentação. Os médicos hoje já falam que depende de nós cuidar da nossa vida mental e espiritual. Tem um médico, o Fernando Lucchesi, que ele é muito de orientar a pessoa. Diz, olha, se tu mudar o teu modo de vida, mudar a tua maneira de não te preocupar tanto, tu talvez nem precise de cirurgia. Tu pode desencarnar de outra coisa, menos desse problema que tu tens aí no coração. Então ele confia, ele sabe que isso aí acontece, que depende de nós mudarmos o foco. E a gente sabe que os recursos materiais são muito importantes, são necessários e imprescindíveis para a nossa vivência. Mas os valores espirituais e morais são igual ou de maior importância para a nossa vida. Porque
Se nós podemos ter dinheiro, que no momento de ter uma dor, nós não temos condições de pagar um médico, ou pagar alguém para passar aquela dor por nós. Nós vamos ter que passar por ela. E aí vai depender dos nossos valores, de nós suportar, ter resignação, né? E aguentar aquilo ali. O Chico Xavier e o outro, aquele senhor, que é o Valdo Vieira, num dos livros dele, ele diz o seguinte, que nós, quando estamos bem, nós devemos praticar bastante o bem, fazer coisas boas, que é como se fosse fazer uma reserva, um estoque de méritos, que até outros livros falam bônus horas, para os momentos de dificuldade nós ter onde buscar o amparo, não é? Que aí nós vamos ter o auxílio por ter feito muito boas coisas, e nós vamos ter uma reserva, vamos ser auxiliados mais por causa disso, né? A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativando-lhe as vibrações e por esta forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau da existência. Então, quanto mais nós prepararmos, nós tivermos consciência de que através do estudo, da prática do bem, a benevolência para com todos, que é a caridade, né, que conforme Jesus entendia, benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdoar aos outros, né, e nos perdoar também, que é muito importante nós nos perdoarmos. Erramos, aquilo já passou, vamos analisar, ver, para não de novo ter aquele erro repetidas vezes, né? Procurar nos melhorar e que nós vamos receber ajuda, né? E quanto então mais nós praticarmos o bem, a Joana de Ângeles também diz que fora da prática do bem não existe evolução. E é interessante isso aí, né? Porque fazendo o bem, no momento que a gente aquele dia fez tudo que estava ao nosso alcance, ajudou os outros e se ajudou, a gente fica em paz, a gente fica contente, até canta, fica alegre e mais disposto. Agora, no momento em que nós ficamos meio sossegado, meio parado aí, tendo todas as condições de fazer o bem, e nós não fizermos nem para nós mesmos, não ocuparmos o nosso corpo e a nossa mente com coisas boas, a gente não vai, no fim do dia, não vai estar bem. Parece que tem uma coisa que não está certo ali. E fica com a consciência pesada, né? Por que eu não aproveitei melhor as minhas horas, meus momentos, né? Então a vontade pode atuar com intensidade, que nem nós falamos, sobre o corpo fluídico, quer dizer, é o perispírito. E aí, no momento que nós praticarmos, estivermos envolvidos com o bem, até se expande a nossa aura, que alguns chamam, não é? Que é o nosso perispírito, se expande e consegue captar e auxiliar mais os outros. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade, é o que nos diz o Leon Denis, né? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Quer dizer, a qualquer momento nós podemos estar no carro, mas naquele momento que a gente quiser fazer uma prece, procurar esquecer os problemas. E que nem diz, que no Evangelho diz entrar em seu quarto, orar em secreto. Naquele momento ficar eu e Deus, ou eu e o meu anjo da guarda, eu me dirigir para ele e confiar ali e colocar para Deus o que eu estou precisando, ou agradecer, ou louvar para ele, né? Que nós vamos ser auxiliados.
Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum, né? A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o acolhimento. E realmente a gente tem igrejas que a gente entra, aquele ambiente fresquinho ali, né? Bem silencioso, agradável. A gente pode entrar em qualquer igreja e sentar ali, fazer uma prece, ou numa praça, embaixo de uma árvore, num ambiente assim, também um ambiente agradável que auxilia muito. Cada um tem uma maneira de orar, né? E um local preferido. Instruções dos Espíritos e maneira de orar, está no item 22 desse capítulo 27. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a volta à vida ativa de cada dia é a prece. Aqui ele está falando o seguinte, porque durante a noite, enquanto nosso corpo descansa, nós, espíritos, saímos do corpo e vamos ter com nossos afins. Aquela pessoa que está acostumada a fazer trabalhos voluntários ou acostumada a sair para fazer o bem, ela vai se encontrar com aquelas pessoas e fazer o bem. Inclusive, muitos de nós somos usados ou participamos de trabalhos no plano espiritual. Se a gente se preparou quando sai daqui da casa espírita, a gente pode participar desses trabalhos. E aqui diz que então, e aquelas pessoas que não têm esse hábito bom, que têm o hábito de sair para festas, nada contra, né? Mas que ocupar esse tempo, ir para um barzinho, tomar cerveja, ou conversar sobre assuntos não muito bons, no momento que ele se desprende, ele vai se encontrar com esses amigos, com os afins, né? Então, por isso que é importante a nossa vida de relação, nós procurar ocupar bem o nosso tempo no bem, né? E quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar, com humildade, com profundeza, com ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Podemos orar por nós ou por outrem e pelos desencarnados. Quer dizer, no momento que nós acordamos, de manhã, eu me esqueci de colocar, no momento que nós acordamos é que nós, espíritos, voltamos a ocupar o corpo ali. Então, nesse momento que a gente acorda de manhã cedo, a gente procurar se envolver em prece, analisar o que eu tenho para fazer hoje no dia, com quem eu vou me encontrar. E aí já orar, já preparar ao ambiente através de uma prece para que aquele onde a gente vai está bem preparado, fluir tudo bem, com harmonia e em paz, né? E também agradecer por acordar bem, orar pela pessoa que está ao nosso lado na cama, né? Orar pelos nossos filhos, nossos familiares e pelas pessoas que mais precisam, né? Maneiras de orar. Pedir antes de tudo que vos possais melhorar, e vereis que tereis que torrente de graça e de consolações se derramará sobre vós. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real superior, aquela que não tem termo. Quer dizer, que no momento que nós se elevar em prece, nós vamos participar também do mundo espiritual, né? Felicidade que a prece proporciona. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então a prece é muito importante para nós, né? Nós temos que reconhecer que a prece nos auxilia muito. Filha da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, a cada momento, nós temos que ter certeza
que a prece nos auxilia muito. E que na hora da dificuldade, né, nós confiar em Deus, ter certeza que Ele nos auxilia. E que possamos estar envolvidos, então, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. E assim eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.